Bem-vinda à nossa segunda live de aquecimento de uma série de 8 lives que nós teremos para a jornada JBL, a jornada Boneca Lucrativa, que acontecerá do dia 16 ao dia 20 de outubro. Esse é um evento 100% online e 100% gratuito. Para participar, é só se inscrever. Eu sou Isildinha, ensino mulheres a descobrirem o seu poder fazendo bonecas de pano realista do absoluto zero. Mas o que são lives de aquecimento? Bem, eu vou te falar. Elas vão te ajudar a você a compreender melhor o universo, esse processo da bonecaria, que é a arte de fazer boneca. Então, nós vamos entender sobre as bonecas de pano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atitude que impede alguém de fazer as bonecas de pano, tá? Então, nós vamos falar sobre os pensamentos negativos que nos aprisiona naquela parte assim que a gente acha que não dá para fazer, que a gente não consegue, que eu sou incapaz de fazer qualquer tipo de artesanato, principalmente a boneca de pano realista. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pensamentos que atrapalham a gente, né? Um deles que eu quero falar sobre a autocrítica, né? Aquela crítica excessiva que a gente tem de nós mesmos. Como é que posso falar? Querer perfeição demais no nosso trabalho. Isso é uma coisa que eu também tenho que me policiar, porque a gente quer tanto a perfeição, né? E aí acaba se pressionando, né? A nossa criatividade não floresce, então a gente tem que tomar cautela com essa parte, com esse item que é tão importante, principalmente para quem está começando, porque quem está começando no ramo da bonecaria sente insegura, e isso é natural, isso daí é um processo normal. A insegurança, ela não é uma negativa, ela é um processo que você vai tendo ao longo da sua jornada. Então, isso é um pensamento que atrapalha muito, né? Você se exigir demais de você, exigir que você começou hoje na bonecaria, já quer fazer assim com tamanha perfeição. E umas conseguem e outras não. Então, a gente tem que respeitar o nosso limite, respeitar o nosso tempo e parar de querer ser perfeita. A gente não tem a obrigação de ser perfeita sempre. Nós, seres humanos, nós somos imperfeitos, não é verdade? Então, a gente tem que parar de querer sempre a perfeição. Lógico, a gente não pode ficar acomodada, a gente tem que caminhar passo a passo para melhorar a cada dia. Mas lembre-se sempre que isso é um processo que precisa ser respeitado, que é o seu limite, você precisa ter essa consciência, porque senão você vai atropelar os seus sentimentos e isso não é legal. E aí entra o quê? A falta de confiança naquilo que você está fazendo. Porque se você não consegue fazer perfeito como você gostaria de fazer, e aí você acha, né, que você não é capaz, aí a sua confiança cai por terra, né? Mas então é importante também que a gente não fique sempre adiando, né? Ai, amanhã eu vou melhorar. Ai, amanhã eu vou começar. Ai, hoje eu não tenho tempo. Então, a gente tem que se organizar nessa parte, né, de tempo, de você se permitir um tempinho para você estar fazendo algo para você, algo que te dá prazer, que são as bonecas de pano. E outra coisa também, um item muito, muito forte que eu vejo é a comparação, né? Você se comparar com aquela amiga que entrou no método como do mesmo dia que você entrou, e as aulas são as mesmas para as duas, só que uma conseguiu e você não consegue. Então, respeite o seu limite, não fique comparando o seu trabalho com o trabalho daquela artesã, com o trabalho daquela coleguinha. Veja bem, a boneca de pano, principalmente a realista, né, que a gente faz, ela é única.
Não é um molde engessado onde todas saem com a mesma carinha. Não. Cada uma vai sair com a carinha do seu jeito, você vai colocar ali a sua emoção, é você que vai determinar o rostinho que vai sair. Então, mesmo que eu faça 2 bonecas com do mesmo processo, vai sair diferente, porque é um trabalho artesanal. Nenhuma arte sai igual à outra, tá? Porque ela é feita manualmente. Então, pare de se comparar. Isso daí é um erro gravíssimo que a maioria das artesãs, principalmente as iniciantes, tem. E aí vem o bloqueio da imaginação, vem o bloqueio da satisfação de estar querendo fazer. E aí você não se permite conhecer, não se permite fazer, e aí a sua criatividade cai ali por terra, porque você tem medo, porque você usa muito essa comparação. E parar também de ter autocompaixão, de se achar que você, eu sou a coitadinha, eu não consigo porque, eu não sei fazer, porque eu tenho esse limite, porque eu tenho criança, porque eu trabalho fora, porque é muito tempo para despender. Para de justificar a sua procrastinação. Pare de justificar. A gente só consegue alcançar algo na vida se a gente se comprometer, se a gente querer fazer, se a gente tiver realmente a paixão, em primeiro lugar, naquilo que você está fazendo. Enquanto você não tem a paixão, aí fica mais difícil de você estar fazendo. Mas todos esses obstáculos são fáceis de ser superados. Como que a gente pode estar superando cada obstáculo que eu falei aqui para vocês? Primeiramente, parar de se sentir a coitadinha. Nós não somos coitadinhas, nós somos mulheres guerreiras, nós somos mulheres batalhadoras, nós somos mulheres que sabemos aonde queremos ir. E é isso que é forte em nós. Então, vamos parar de se minimizar, né? Nós podemos tudo aquilo que nós queremos fazer e que a gente se propõe também a fazer. Então, se você é uma pessoa que quer tudo muito perfeito, ameniza isso. Faça a sua boneca de pano realista, que é muito fácil estar fazendo. Faça ela e pare de olhar para ela, porque cada vez que você olha, você vai querer melhorar naquela boneca. Você pode melhorar na próxima. Então, isso é uma forma também de você se controlar nas suas emoções, de querer ser sempre a perfeita. E nessa ansiedade de querer sempre ser a perfeita, a gente acaba não fazendo. Então, fez uma, deixa ela ali de cantinho e vai querer ser perfeita. Então, procure melhorar na próxima, e na próxima, e na próxima. E aí, quando você perceber, você vai estar fazendo cada vez melhor. E eu vou te falar que as bonecas de pano realista que eu faço, nenhuma é perfeita. Por quê? Porque na próxima eu sempre melhoro. Então, aquela que eu achava que estava perfeita, quando eu faço outra, eu vejo que eu posso melhorar, e assim eu vou melhorando a cada boneca de pano realista que eu faço. É assim que eu controlo a minha vontade de querer sempre ser perfeita naquela que já está pronta. E é isso que é um controle legal que a gente pode estar fazendo. E aí, com isso, nasce a sua confiança, tá? Quando a gente está envolvida também com a comunidade, que a gente já também fala muito sobre isso, a confiança ela vem, ela entra dentro de você. E quando a confiança entra dentro de você, menina, você viaja longe, você dá saltos muito altos, porque quando você tem confiança, nada te derruba, nada. Isso no aspecto geral, principalmente no artesanato, no ramo da boneca realista de pano. Então, e parar de sempre deixar para amanhã.
Amanhã eu faço esse bracinho, porque hoje eu preciso assistir minha novela. Mas você pode estar assistindo a sua novela fazendo o seu bracinho da boneca. Então, parar de se justificar. Isso normalmente nós temos esse hábito de fazer, nós brasileiros em geral temos esse hábito, deixar sempre para a última hora. E lá, quando chega nessa hora, às vezes não dá tempo. Então, faça um pouquinho de cada vez, pare de se justificar a sua comodidade, né? Vamos parar com isso. Então, e vamos tentar criar bonecas novas. Muitas artesãs, muitas alunas minhas falam que a boneca de pano realista é totalmente diferente dessas bonecas que a gente vê, boneca de pano comum, né? Onde todo mundo faz. O que é diferente a boneca de pano realista? É isso, é esse diferencial que o público precisa, e é nisso que a gente está fazendo. Então, é possível estar revertendo todos aqueles pensamentos negativos, o medo de não vender, o medo de aceitação, o medo das críticas. Então, quando a gente faz algo diferente do mercado, algo que faz com que as pessoas observem, poxa vida, aquela boneca é diferente. Então, essa é a proposta, esse é o fator que nos diferencia das demais bonecas, para bonecas comuns. Então, a gente tem que ter o pensamento de que a mentalidade de crescimento. Qual é a nossa mentalidade de crescimento que a gente tem que desenvolver? E isso muito forte. É aceitar que as primeiras bonecas vão ter erros. Sim, vão ter erros. E graças a Deus que tenham esses erros. Como assim? Graças a Deus que tenham esses erros. Porque são através desses erros que você vai tentar melhorar na próxima. É através destes erros que você fez lá na primeira que a sua imaginação começa a trabalhar. Sabia que a gente tem a nossa imaginação com o treino? Muitas falam assim, mas eu não sou criativa, eu não tenho uma imaginação legal para estar fazendo um projeto, porque não aceitou os erros daquela primeira. É bem por aí mesmo. Se eu faço uma boneca de pano, por exemplo, e o olhinho, um saiu aqui embaixo e o outro saiu lá em cima, totalmente desproporcional, não é mesmo? Quando eu vou fazer a próxima, aí vem a minha intuição, vem a minha imaginação de como que eu posso alinhar esse olho. E aí você começa a colocar a cuca para funcionar. Bom, será que se eu alinhar com uma régua vai ficar legal? Será que se eu alinhar esse olho, colocando um cordãozinho ali, vai ficar legal? Então, a sua imaginação começa a fluir. E isso daí é muito importante. Isso enriquece muito o trabalho de uma artesã, enriquece o valor que a artesã tem com ela mesma. Então, isso dá um insight na nossa criatividade. Então, o primeiro que a gente tem que fazer, então, é aceitar os nossos erros nas nossas primeiras bonecas, e isso é normal. Nós erramos constantemente com a nossa vida no dia a dia. Nós erramos em algum momento com a educação dos filhos, nós erramos em algum momento quando a gente faz o arroz e queima, nós erramos em diversas áreas da nossa vida, não é? A gente erra às vezes em julgar alguém e não era aquilo que é a verdade. Então, o erro, ela caminha junto com a gente. Então, a gente tem que se controlar nisso e aceitar. Essa aceitação é muito importante. E estabelecer metas reais, tá? Você começou hoje no ramo da bonecaria, principalmente na arte da boneca realista de pano, e você já quer, assim, não, eu quero que todo mundo já venha, já compre minhas bonecas, eu quero fazer umas 200 bonecas de uma vez. Vamos estabelecer metas reais. O que você quer para a sua jornada nesse ramo da bonecaria, para daqui
um mês, por exemplo, que é uma data curta, né? São metas curtas, para que você alcance metas a longo prazo. Então, vamos ver menos ainda. Em 8 horas, eu vou fazer a minha boneca de pano realista. Em 8 horas. Que ali, se você... vamos supor que dê 2 semanas, vai. Vamos colocar 2 semanas, mas que dá 8 horas de trabalhos trabalhos realizados, somando, daria 8 horas. Então, é uma meta curta. O que eu quero é a meta curta e dá para fazer, é possível, é palpável essa meta de 8 horas no início, mas eu vou alcançar uma meta maior. Tá, eu alcancei essa meta aqui, eu deixo aqui, alcancei. O que eu quero agora, uma meta daqui 3 meses. Bom, se em uma semana eu fiz uma boneca, em 8 horas eu fiz uma boneca, eu acredito que se eu me esforçar um pouquinho mais, com 3 meses eu já vou ter feito mais bonecas. Eu já vou ter feito até possíveis vendas dessas bonecas. Então, aqui, com 3 meses, eu já quero estar, por exemplo, com umas 5 a 6 bonecas prontas, podendo ser vendidas, podendo ser presenteadas, ou para mim mesmo, guardando de recordação. Então, estabeleça meta curta, meta a médio prazo e uma meta a longo prazo. Então, até o final do ano, dezembro, tá aí batendo na nossa porta, eu quero estar com tantas bonecas, 20 bonecas, vou colocar assim, 20 bonecas, porque eu vou dar para essa sobrinha, porque eu vou dar essa aqui de presente para minha amiga, se você quiser presentear, ou se você quiser vender para as pessoas darem de presente no Natal. Olha aí o Natal batendo na nossa porta, né? Então, a meta a longo prazo. Então, é uma meta curta, uma meta a médio prazo e uma meta a longo prazo. Mas tem que ser metas palpáveis. Não vá me colocar uma meta, por exemplo, em 8 horas, você começou agora, em 8 horas eu quero fazer 3 bonecas. Assim, pode até conseguir, tá? Mas aí você não consegue alcançar essa meta que você estabeleceu, aí você vai acontecer o quê? Você vai se sentir inútil, você vai se sentir incapaz de não fazer, porque você não fez uma meta palpável. E ali, você fazendo essas metas, né, essas 3 metas, a cada conquista que você faz, celebre essas conquistas, comemore cada conquista, por menor que te pareça, por menor que ela seja, mas para os outros, né? Para você é uma grande vitória. Então, quando você fizer uma boneca, fala, poxa vida, parabéns para mim que eu consegui fazer essa boneca. Então, comemora, vibre com aquela boneca, dê nome para o seu boneco ou para a sua boneca, comemore, coloque roupinha nela, coloque aquela touquinha. Isso vai te trazer aquela sensação de acolhimento. Você vai lembrar de quando o seu filhinho ou a sua filhinha era um bebê, ou se você não tem filhos, você vai lembrar de quando você viu o seu sobrinho ou a sua sobrinha pequenininha, ou até mesmo você vai te trazer aquela nostalgia de você se recordar quando você era criança e brincava de boneca. Então, é importante que você vibre com essa vitória, comemore essa vitória e aprenda com as suas experiências que você, sim, é capaz de estar fazendo. Se hoje a boneca não ficou do jeito que você quer, não tem problema, comemore mesmo assim, porque foi a sua conquista, foi você que fez essa sua obra de arte, né? Porque eu falo que as bonecas de pano realista é como uma obra de arte, porque elas são moldadas, são feitas uma a uma, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanta perfeição,
que muitas pessoas duvidam, né, de que é muito fácil fazer, devido à tamanha perfeição que a boneca te traz. E assim, é grandioso você fazer essa boneca. Eu tenho alunas que nunca fizeram bonecas, e se você vê o rostinho dessas bonecas, você vai falar, não vai acreditar, vai achar que é uma profissional que tem anos de carreira. E não, e começou ontem a fazer, porque seguiu o método passo a passo, o método fácil, e conseguiu fazer. Então, celebre, comemore, é uma conquista sua, uma conquista pessoal, é uma conquista afetiva, e isso é muito importante. Mas tem muitas pessoas que falam assim, Isildinha, eu até gosto de comemorar, eu fico feliz, mas as pessoas da minha casa, as pessoas da minha redondeza, do meu grupo de amigos, meu grupo da igreja, o meu grupo da ginástica, não vibra junto comigo. Acha que isso daqui é uma bobeira e até zombam de mim. Aí entra aquela parte que eu sempre falo, que é importante você se conectar com pessoas que pensem como você, que tenham o mesmo prazer que você tem, que tenham celebrado as mesmas conquistas que você. Essas pessoas vão te entender, que são as pessoas que estão nas comunidades de grupo, do grupo de WhatsApp, do grupo do Instagram, do Facebook, enfim, se você estiver dentro de uma comunidade de bonequeiras, pessoas, mulheres que fazem a mesma arte que você vai se sentir inclusa, você vai se sentir pertencente a um grupo. E isso nos fortalece. Fortalece a nossa criatividade, nos fortalece como pessoa, como ser humano. Então, o importante também é você manter um diário. Sabe o que é um diário? É você ali colocar, eu, Isildinha, estou começando a fazer a minha boneca. Coloca o dia, o ano, tal. E ali, naquela descrição daquele diário, você vai colocar ali, você pode estar colocando ali, a minha boneca, eu pensava que era muito difícil. Quando eu fui fazer passo a passo, como a Isildinha falou, eu fui vendo que é muito fácil, que não era aquilo que eu imaginava, aquele bicho de difícil estava só na minha cabeça. Redija ali no seu diário o dia que você começou, quantas horas você despendeu para fazer aquele trabalho e a data final. E, se possível, tirar uma foto e colocar ali junto, legal. Quando você for começar a fazer a próxima, faça também. Quando você lembra daquelas metas que a gente falou, do pequeno, médio e longo prazo? Quando chegar lá naquela meta a longo prazo, você pega aquele seu diário e começa a ler e ver a sequência de evolução que você teve. Porque às vezes a gente faz a boneca e a gente não percebe a nossa evolução. E ali, estando colocado no diário, você vai perceber que a cada boneca, a cada hora trabalhada ali naquela boneca, você foi melhorando e melhorando. E isso te fortalece, isso é como um alimento para a gente, né? Para que você saiba que você teve o progresso, sim, que você conseguiu fazer esse progresso e tirar fotos, colocar fotos nas redes sociais do seu trabalho, colocar fotos nesse grupo que você está, de pessoas, de mulheres que pensem como você pensa, que ama fazer boneca, que tem essa mesma paixão que você. Então, tire fotos dos seus bebês, sem a crítica, se desvista dessas autocríticas e se permita a colocar ali a foto da sua boneca, do seu boneco. Para mim, não é boneca, para mim são os meus bebês. Eu sempre coloco a foto dos meus bebês, e isso vai incentivar também na comunidade outras mulheres que acham que não conseguem. E você, com seu exemplo concreto,
você consegue também fazer com que as outras mulheres percebam que elas sim são capazes também. Isso é muito legal, porque lá na comunidade as pessoas sempre dão um feedback. Se permita também a ouvir o feedback. Normalmente, quando a gente está nessas comunidades, os feedbacks são para melhorar, tá? Feedback é quando a pessoa faz uma observação naquele seu trabalho. Isso é um feedback, né? Precisa melhorar um pouquinho aqui. Olha, eu achei o ombro dessa bonequinha aqui que você fez um pouco menor do que a outra. Se atente a isso. É diferente de quando você vai lá fora desta comunidade, vai na sua vida social e a pessoa fala para você: nossa, essa boneca é ridícula. Ela tá toda torta, você não tá vendo? É um absurdo você fazer isso. Então, não ouve, tá? Não ouve essas pessoas que querem te diminuir. As comunidades, elas existem para isso, para nos fortalecer. Então, esteja aberta também a esses feedbacks que são legais, que são importantes para a sua evolução, para o seu crescimento como artesã. E se afastar dessas pessoas que só querem ver você caída. Eu não sei qual é o prazer que elas têm. Às vezes, eu vou te falar, às vezes até inconscientemente elas acham que estão ajudando, mas não. Quando te criticam de uma forma áspera, rude, o que faz com o nosso sentimento? A gente fica triste e acaba até muitas vezes inibindo o nosso desenvolvimento. E isso não é legal. Então, vamos imaginar uma viagem, que a nossa boneca, nosso trabalho na bonecaria, nossa jornada na bonecaria seria como uma viagem ali de carro, tá? Então, para você sair para uma viagem, o que você precisa fazer primeiro? Se planejar. Para onde é que eu vou? Com que carro? Com que transporte? Eu vou de ônibus, eu vou de carro ou eu vou de avião? Então, é a mesma coisa na bonecaria. Então, se planeje, se organize o que eu quero com a minha boneca. Primeiramente, eu quero fazer essa boneca de pano realista para mim, ou eu quero fazer para vender, ou eu quero fazer para apenas dar de presente. Então, você tem que saber para que você quer ter um objetivo na construção da sua boneca. E é isso o que a gente faz quando a gente vai viajar, não é verdade? A gente se organiza. Bom, aí eu vou para Minas, por exemplo. Então, eu vou de carro? Legal, então eu vou de carro. Mas para eu ir de carro, meu carro precisa estar ok, eu preciso alinhar o carro, eu preciso ver pneu, né? Tenho que levar no mecânico para ver se o carro está certinho. Eu tenho que gastar tanto de gasolina, eu tenho que gastar tanto de pedágio. Então, ali você está traçando rota, traçando a rota da sua viagem. É assim que a gente tem que estar fazendo. Então, eu quero a minha boneca de pano realista que eu vou fazer para doulas, como eu faço. Doulas são as pessoas, são as mulheres, e tem homens também nesse ramo, que auxiliam as mamães e os papais a terem um parto mais humanizado. Então, essas são as doulas, essas são as profissionais. O meu trabalho é voltado para elas. Então, você tem que ter a sua estratégia. Qual é o caminho? Qual é a rota? Então, é para venda? Então, eu quero ter para isso, tá? Então, quanto que eu vou pagar de pedágio na viagem, né? Quanto que eu vou pagar de pedágio? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Na bonecaria, é assim. Se você já traçou sua rota, assim como na viagem, para quem eu quero? Para a doula? Então, o que a doula precisa? Qual é a finalidade com que ela trabalha? Eu vou pesquisar sobre esse ramo da bonecaria para a doula. Então, você está traçando rota assim como a viagem. E aí a gente vê rua sem saída na nossa viagem. Às vezes a gente pegou um caminho errado e a gente foi ali e pegou uma rua sem saída.
Na bonecaria, essa rua sem saída chama-se procrastinação. É quando a gente acha que a gente não vai para lugar nenhum, que a gente não é capaz, e aí a gente começa a se procrastinar, a gente começa a achar que a gente não pode, que a gente não consegue, e aí entra os nossos limites. E aí a gente começa a achar os nossos caminhos, a gente saiu dessa rua sem saída e vamos traçar novas rotas. É assim que a gente tem que fazer também na bonecaria, a gente tem que traçar as rotas, parar de ficar procrastinando, se auto-justificando e não fazendo. E assim, a viagem, ela requer superação. Ela, na nossa viagem do carro, que a gente vai lá para Minas, nessa viagem, eu vou ficar cansado, né? Eu vou ficar exausta, eu quero parar para ir no banheiro, eu preciso parar para me alimentar. Assim também é na bonecaria. É assim você vai parar para se alimentar também, cuidar de você, fazer exercícios antes e depois de estar fazendo a sua boneca. O seu autocuidado também é muito importante. A sua autoestima também é muito importante. Você precisa estar bem para que quando você faça o seu boneco, a sua boneca, o seu bebê, você transmita isso na sua arte em que você está fazendo. E o comprometimento. Então, se eu, na minha viagem, eu me comprometi a ir a Minas em tantas horas, eu tenho que cumprir com o meu horário, porque talvez esteja alguém me esperando lá do outro lado. Assim também é na bonecaria. Se eu me comprometo, por exemplo, a vender, do outro lado está a compradora que está esperando o resultado do meu trabalho. Então, eu comecei a fazer a minha boneca. Se eu não estiver comprometida com a minha boneca e com a minha cliente, eu não vou ter o resultado e não vou entregar na data que a minha cliente precisa. É a mesma coisa na viagem, que eu preciso chegar no meu destino em tantas horas. Então, se organizar, se planejar. E a confiança. Você ter confiança de que sim, você pode. Se você se comprometeu com a sua cliente de entregar uma boneca ao seu bebê em um mês, você sabe que em 8 horas você consegue fazer. Então, você consegue fazer essa boneca em menos de um mês. Então, ter a confiança de que, não, eu vou entregar até antes. Tá? Isso daí também é muito legal, porque se você tem essa ideia de venda, né? Se você vai pôr uma data para sua cliente de um mês, e se você entrega em 15 dias, a sua cliente vai achar, poxa vida, ela me entregou antes. Olha que legal, ela pensou em mim. E isso é um ponto muito positivo. Então, é esse comprometimento, essa autoconfiança. E cuidados. Cuidados na nossa viagem que a gente tem que ter é não ficar entrando em ruas sem saídas. Assim também é na nossa bonecaria, na nossa arte de bonecar, na nossa arte de fazer bonecas de pano realista. Cuidados para que a gente não escute só aquelas vozes lá atrás que ficam ali te martirizando, que ficam falando que você não é capaz, que você não tem idade para isso, que você está muito velha para isso, que você nunca vai ter sucesso como artesã. E menina, para, né? Você não tem nem máquina de costura. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso são conceitos, são medos que nós mesmos criamos. Então, você, mulher, que pensa assim, é porque você está ouvindo aquela pessoa lá atrás. Então, vamos parar de ouvir essas pessoas que querem ver a gente lá embaixo. E vamos pensar, vamos ouvir, principalmente, a voz do nosso coração. Quando eu faço os meus bebês, eu me transformo, eu sinto uma emoção muito grande que as pessoas lá fora não conseguem entender. Conseguem entender as pessoas que estão ali no mesmo pensamento que eu, na mesma vibe que eu, né? E elas conseguem me entender. Então, é com elas que eu tenho que
ter essa afinidade e ouvir essas pessoas. Então, e aí a gente consegue chegar no nosso destino. Agora, se você quer a sua boneca para você, para o seu conforto, para você ali ficar olhando, para você lembrar das suas emoções de quando você era bebê, quando você era criança, que você brincava. Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas bonecas, eu lembro muito da minha mãe, porque na época a gente não tinha condições de fazer bonecas, ela me dava os trapinhos que sobrava das costuras que ela fazia e eu fazia as minhas bonecas. Então, é um sentimento muito gostoso. Isso me remete quando eu faço as minhas bonecas. Então, se você não quer fazer para vender, quer fazer para você mesmo, ótimo. Então, se permita mesmo que seja para você, estabeleça essas metas curto, médio e longo prazo. Pare de ouvir essas vozes lá fora que só te derrubam. Crie metas, crie objetivos, metas palpáveis, metas que sejam, assim, alcançáveis, né? Não adianta você estabelecer uma meta. Eu estou no curso hoje, eu me tornei aluna hoje e eu já quero fazer 15 bonecas hoje. Não vai. Eu vou te falar a verdade, eu vou te falar a real, eu não tô aqui para mentir, você não vai. Você vai conseguir fazer uma com segurança em 8 horas, mas 15 não. Então, é uma meta que você não vai alcançar e você vai ficar frustrada. Então, uma meta pequena, uma boneca realista de pano em 8 horas, sim, é possível, porque é uma boneca fácil de se fazer. Agora, estabeleça depois uma outra meta a médio e depois a outra a longo prazo, e assim você vai conquistar o espaço que você quer, o espaço de bonequeira que você quer, o espaço de reconhecimento se você quiser vender, o espaço de uma bonequeira que gosta de presentear, que você gosta de dar presentes. Se permita, se conecte com essa boneca que te traz tanta emoção, que para mim me traz muita emoção. E eu quero te convidar para a jornada Boneca Lucrativa, que vai acontecer do dia 16 a 22 de outubro, na jornada JBL, que vai fazer você conhecer o caminho para descobrir o seu poder fazendo bonecas de pano realista do absoluto zero. E para participar é bem simples, é muito fácil. Basta você se inscrever no link aqui embaixo da descrição do vídeo, digitar o seu nome e e-mail, tá? E confirmar. Depois você vai entrar no grupo do WhatsApp. Olha, o grupo é muito importante. Você vai entrar ali, que é ali que eu vou enviar todas as informações das aulas, tá? Então, vai lá, não perca essa oportunidade, vai lá, se inscreve no link, é super fácil, está aqui abaixo desse vídeo. Não esqueça, se inscreva.